Hoje eu quero trazer uma reflexão a partir de uma conversa com um mentorado de qual é o caminho que você pode vislumbrar num negócio digital. Porque eu, estando aqui há 7 anos e olhando para as pessoas que foram bem-sucedidas que eu conheço, eu vislumbro só dois caminhos possíveis ou possíveis não, mas os prováveis caminhos que você consegue alcançar ou seguir se você perseverar aqui nesse negócio. Então, é um vídeo para te dar uma noção do que você está fazendo aqui no digital e onde você pode chegar. Quais são as possibilidades desse universo a partir das histórias que eu conheço. E eu vou, claro, me usar de exemplo mais que todos, porque é o exemplo que eu mais conheço. Eu comecei aqui no digital em 2018 e a minha ideia era simples. Então nós vamos ver, você vai ver que tem 4 etapas diferentes nesse caminho. Vai ficar bem organizado assim para você compreender. Etapa número 1 foi quando eu comecei, eu percebi que se eu construísse audiência, se tivesse pessoas que me ouvem, eventualmente alguém me pagaria para falar dele. Então eu pensava, quando eu comecei em 2018, eu queria ganhar livro. Eu quero ganhar livro, espero que eu tenha audiência suficiente para as editoras me darem livros. E aí elas me dão livros para eu falar dos livros delas. De fato, isso aconteceu em 2019, começou a acontecer. Mas eu já não queria falar de livros que eu não gostava, né? Os livros das editoras que eu recebia, às vezes, eram livros que eu não ia ler. Então, não foi tão útil assim quanto eu imaginava. Mas esse foi o primeiro, o passo número 1 que eu percebi, a primeira categoria é você ter audiência e dar dinheiro para outra pessoa. Então, quando alguém te paga para você fazer propaganda, o que está acontecendo é essa pessoa que está te pagando, ela tem a expectativa de ganhar muito mais do que ela está te dando. Então, você trabalha para fazer o dinheiro dele. E tá tudo bem, isso daí é um ótimo modelo. Até hoje eu faço vídeos para outras pessoas que me pagam. Claro, por que não? Por que não fazer? Se eu tenho audiência e se eu gosto do produto. Eu só seleciono os produtos que eu confio e que eu gosto, os serviços que eu uso. Então, por que não fazer? Mas essa primeira categoria, ela já dá o tônus de como eu enxergo esse modelo de negócios, que é completamente dependente de eu me tornar uma personalidade capaz de atrair pessoas para me ouvir. Se não tiver isso, o negócio não funciona. Eu não gosto de fazer o negócio onde eu não apareço e vendo produtos para pessoas sem elas verem o meu rosto. Não é sobre isso que eu falo aqui. Se é isso que você quer, não é comigo. Eu não ensino isso. Então, essa categoria número 1, a do começo, eu construo a audiência. Eu não sabia que produto criar, eu não sabia o que vender, eu nem sabia em 2018 que dá para vender curso. Então, eu só sabia que dava para vender os livros dos outros. O link de afiliado da Amazon e esse tipo de coisa. E aí eu percebo que é uma primeira categoria que se abre para qualquer um que consegue construir uma audiência. A tônica é construir uma audiência, pessoas pagarem para te ouvir. Aí o tempo foi passando e eu passei para a segunda categoria, que é a categoria de conseguir vender os meus infoprodutos. Cara, vender curso, beleza? Muita gente... o vendedor de curso ele é um novo coach, né? As pessoas criaram uma imagem negativa, mas, curso é bom. Se você tem um bom curso e uma boa coisa para ensinar, você está fazendo um bem para os outros. Então, se você é um bom coach também, diga-se de passagem. Mas sempre tem essa massa de pessoas ruins que deteriora uma determinada categoria profissional, né? Tudo bem, faz parte. A segunda categoria para mim, então, é a venda de curso. E a venda de curso foi o que me deu tudo que eu tenho, cara. Foi o que me deu o dinheiro que eu precisava para o negócio se sustentar desde o final de 2019, né? Desde o começo, porque de 2018 a 2019 não ganhei um centavo, só gastei dinheiro para estar aqui. Mas a partir do dia 29 de novembro de 2019, eu passei a ter dinheiro de curso. E esse dinheiro, até hoje, é uma boa grana que paga tudo. Que pagou todas as operações, que pagou todas as operações, digo, as empresas, né, diferentes que eu tenho tocado, que pagou todos os meus equipamentos, tudo. Pagou minha vida, pagou minha casa, pagou meu carro. Então, eu percebi que essa segunda categoria é uma categoria de construção de médio prazo, vamos dizer assim. Eu acho que de 3 a 5 anos você demora para conseguir construir uma boa renda de infoprodutos, porque 3 a 5 anos é o tempo que demora para conquistar a confiança da audiência, tá? Se você não tem nada igual eu não era ninguém, eu não tinha nada que me desse um respaldo.
Agora, se eu fosse, sei lá, o Flávio Augusto, que já cheguei na internet falando que sou bilionário e tinha o WhatsApp, beleza, eu vou conseguir força, respaldo, legitimidade no mercado muito mais rápido. Mas eu era só um moleque qualquer do interior do Paraná que não tinha nada demais a oferecer. Eu sabia ler livro e sabia ensinar a ler livro. E eu demorei para entender que eu sabia ensinar a ler livro, diga-se de passagem. Fiquei de 2018 até o final de 2019. Foi 1 ano e meio para eu descobrir que dava para ensinar a ler livro. Então, eu não tinha produto. Primeira categoria, vou vender o produto dos outros. Segunda categoria, eu abri meus cursos e comecei a vender meus cursos. De 3 a 5 anos você constrói uma audiência, então eu estou vendendo 2020, 21, 22, 23, 24 e nós estamos fechando o 6º ano de venda, o ano fechado, né? Comecei em 29 de novembro de 2019, vamos considerar que 2020 para cá, né? Então são 5 anos, quase 6 anos de venda de infoprodutos, de cursos. São mais de 20, 25 mil alunos. É venda pra caramba, de todos os tickets que você imaginar. Eu vendi curso de R$ 9,90 até mentoria de R$ 60 mil, entendeu? Então, é uma grande variação de precificação. Então, beleza. Categoria 2 é a venda do infoproduto. Só que o que acontece? Nós estamos num momento particular, 2025. E nós estamos enxergando, hoje é visível, já há um tempo, alguns anos já é visível, mas hoje é ainda mais visível uma terceira categoria. Então, o primeiro e segundo ponto, todo mundo faz. Todo mundo pode fazer. Depois do segundo, o terceiro e o quarto são 2 caminhos que podem ser paralelos. Você pode escolher um dos dois, ou eles podem se tornar o mesmo. Eles são só 2 possibilidades que elas às vezes são diferentes, às vezes são a mesma, tá? Só para não ficar confuso. Depois que você começou a vender bastante infoproduto, você começou a construir uma reputação, uma legitimidade no mercado, nós estamos vendo a possibilidade número 3, que é a despersonificação da empresa. Então, acho que uma possibilidade bem clara hoje é o G4 Educação, que tem 3 sócios, até onde eu sei são 3 donos ali, os primeiros, né, fundadores. Eu não conheço muito bem, mas você vai entender a minha explicação. E esses 3, eles hoje são só 3 canais de aquisição do G4 que já ganhou uma força própria. Então o G4 já é uma empresa própria, com uma força própria, que com certeza tem seu canal de aquisição próprio, mas conta com essa força muito grande desses canais de aquisição pessoais. Então não é mais vamos usar o meu nome de exemplo. Não é mais o Elton vendendo o curso do Elton. Agora é o Elton vendendo a OPB Studio, que é a nossa agência de marketing, basicamente. A gente já está conseguindo expandir. Então, a OPB Studio é minha agência de marketing. Com o passar do tempo, ela só tem 8 meses e 20 dias. Então, com o passar do tempo, certamente a agência vai ganhar uma força. E a intenção é que a força seja maior do que a do Elton. Então, em algum momento, eu não seja mais o principal canal de aquisição dessa agência. E a agência tem o seu próprio canal de aquisição. E as pessoas entrem sabendo somente que eu sou eu. É tipo eu virar o Steve Jobs da Apple, entendeu? Virar o Elon Musk do Twitter, virar o Mark Zuckerberg do Facebook. O Facebook é maior que o Mark Zuckerberg. O Mark Zuckerberg é grande por causa do Facebook. Então, esse caminho número 3 é um caminho que eu comecei a percorrer esse ano e várias outras pessoas que eu conheço ao meu redor, um amigo meu muito próximo, inclusive, também. Eu estava até conversando com esse meu amigo ontem, eu falei, cara, como é que tá a tua vida de internet, né? Produção de conteúdo e tal? Ele, cara, tô nem aí. Eu falei, pois é, que engraçado, né? Porque a nossa produção de conteúdo, ela é a principal renda que vem dela é a das nossas coisas, né? Dos infoprodutos. Uma vez que uma empresa tua começa a ganhar uma força despersonificada e ela tem o seu próprio time comercial e de aquisição, suas próprias estratégias, sua própria rede social, essa empresa passa a ter a renda, uma fonte de aquisição própria. Então, sei lá, pega, por exemplo, o Novo Mercado, é uma empresa lá do Ícaro. O Ícaro é uma fonte, hoje ele é uma fonte de aquisição, certamente, eu também não conheço ele, mas certamente o Novo Mercado tem a sua rede social, a sua própria fonte de aquisição. Então,
contribuição da pessoa para a renda do negócio começa a ser cada vez menor, vai despersonificando. Tem gente que quer despersonificar para vender. Eu não estou a fim de vender empresa nenhuma, estou bem de boa com isso. Eu não quero despersonificar para vender. Mas despersonificar me devolve um tempo que eu gastava criando muito conteúdo. Então, eu sempre gostei de gravar vídeo e de escrever. Eu quero voltar a escrever, eu tô louco para voltar a escrever. A coisa que eu mais quero é voltar a escrever meus e-mails, entendeu? Só que, de 2024 para cá, eu investi 100% em fazer muito vídeo pro YouTube. Eu tava postando vídeo todo dia. Tenta postar vídeo todo dia por um ano, que é mais ou menos o caminho que eu tava, né? Eu acho que eu não tava todo dia há um ano, mas foi perto. Tenta postar 4 vezes por semana por um ano e meio, que aí sim foi o que eu fiz, um mínimo de 4 vezes por semana. Isso vai ver que é difícil pra caramba. Então, é muito tempo gasto. Então, a despersonificação, ela implica eu recuperar tempo que eu estava usando para gravar vídeos ou para fazer conteúdo nas redes sociais. Eu posso diminuir o meu ritmo nas redes sociais. Tanto que ontem, eu já tenho falado há mais de um ano, eu acho, que eu estou abandonando o Instagram. Ontem foi a primeira vez mesmo, que eu pensei assim, cara, eu acho que eu posso fechar meu perfil. Eu acho que se eu excluir minha conta hoje, vai ficar tudo bem. Pela primeira vez eu pensei assim, dá pra excluir, porque eu tô só diminuindo. Eu não tô postando no feed, o último post de feed não fui eu que escrevi, então eu tô fazendo story quase nunca. Agora, excluir a conta com 400 mil seguidores, já é um pouco diferente. Então, mas ontem foi a primeira vez que eu pensei, eu acho que dá. Que é uma coisa que eu quero muito. Quero muito, 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 cara. Juro pra você. Então, a despersonificação me torna muito menos dependente da minha produção de conteúdo. Então eu posso cada vez mais fazer o que eu sempre quis. Criar conteúdo por puro prazer, por puro hobby. Sem precisar fazer isso pensando sempre numa estratégia de venda. Porque todo o meu conteúdo tem uma estratégia de venda pensada. Inclusive, esse vídeo, você tem que conhecer o Projeto LPB, que é onde eu te ensino a fazer isso aqui. E funciona muito. E você faz isso sozinho se você quiser, porque eu fiz isso sozinho. Sozinho, eu, o André, sempre eu e mais um, né? Eu gosto mais da dupla. A dupla é legal, você pode ter um amigo para conversar, trocar ideia, fazer brainstorm, essas coisas todas. Mas o One Person Business, negócio de uma pessoa só, negócio enxuto. O link está na descrição para você conhecer o projeto onde você tem mentorias comigo sobre isso. Então, meu filho está me chamando aqui. Tá? Já vou. Então, olha só. Esse processo número 3 da despersonificação implica um novo canal de aquisição que não depende da tua presença. E isso significa que você vai recuperar tempo porque vai poder criar menos conteúdo. Na produção de conteúdo para vender infoprodutos, cara, é certo. Quanto mais melhor, quanto mais melhor. Não tenho dúvida. Sim, é nítido para mim. Quanto mais melhor. Todo mundo que eu conversei, todo mundo que eu vi, todo mundo que eu acompanhei, todo mundo que eu ajudei a construir um negócio, todo mundo que eu mentorei, quem produz mais, vende mais. Quando é infoproduto, mentoria, serviço autônomo, tipo terapia, consulta médica, cliente no teu escritório de advocacia, esse tipo de coisa. Tá? Então, essas pessoas todas se beneficiam de muito mais conteúdo. Mas uma vez que você tem a empresa despersonificada, a OPB Studio, agora nós estamos abrindo a OPB Sales, que é a nossa empresa de automação e time comercial, você percebe que é muito menos dependente de você como canal de aquisição. E aí que vem o quarto ponto, né? A quarta categoria, que ela pode ser a mesma da terceira ou não, que é aí o momento atual do mercado também. Então, para a terceira categoria, a gente pode ver players que exemplificam bem essa despersonificação. Mas para a quarta categoria, a gente também pode ver, só que é uma outra coisa, que é a transição da educação. Como é que nós vamos chamar isso? De dar aulas para fornecer ferramentas com a ascensão da inteligência artificial. Então, com a facilidade de automatizar tudo, é natural, nós temos que fazer um vídeo sobre isso, né? Acho que eu vou fazer um vídeo sobre isso. É natural um empobrecimento do cliente no sentido intelectual. O cliente vai ficando cada vez mais preguiçoso. Isso é igual o delivery. Se eu tenho que buscar minha comida, eu tenho que sair de casa, eu vou atrás, eu tenho que ir até a comida.
Se a comida começa a chegar em mim a cada vez mais fácil, eu vou ficando cada vez mais parado, cada vez mais, entre aspas, preguiçoso. Então, o mercado digital está andando para esse mesmo lado do delivery, vamos dizer assim, que é o cliente ele fica cada vez mais preguiçoso, porque os vendedores estão vendendo cada vez ferramentas mais completas. Então nós vamos saindo do preciso gastar tempo assistindo uma aula para aprender uma coisa, para daí colocar em prática, e nós estamos transitando pro eu estou comprando uma ferramenta e tudo que eu vou gastar tempo é assistindo como usar a ferramenta. Eu vou usar a ferramenta vai fazer tudo para mim. Por exemplo, há 2 anos atrás, eu era obrigado a criar o meu produto da minha cabeça. Agora, eu tenho um monte de inteligência artificial que eu falo o que eu quero e ela cria o produto inteiro para mim. Todas as aulas, cria a aula, cria o roteiro da aula, cria a ordem da aula, tudo. Eu posso ter um produto com o meu nome, que não é meu, que foi criado pelo ChatGPT. Eu não sou a favor disso, mas tô falando que dá. Então, com esse movimento do mercado, do fornecimento de ferramentas cada vez mais complexas, mais simples de usar, você vai perceber que os clientes, as pessoas, vão enfraquecendo intelectualmente. Porque quanto menos esforço intelectual você faz, é igual músculo, pô, é músculo. Tu parou de usar, vai atrofiar o negócio, entendeu? Se quer hipertrofiar o teu músculo, quer ficar fortão, aí você vai ter que usar muito músculo, entendeu? Esse uso de músculo é outro, inclusive, né? Então, veja, o que está acontecendo com o mercado é o caminho número 4. Você não mais vender curso, se você não quiser, e você construir ferramentas que entregam tudo pronto. E você faz a venda da ferramenta ao invés do curso. Isso aí é um movimento de uns 2, 3 anos atrás, já começou a sair, né? Eu me lembro ano passado, conversando com um cara falando de SaaS, começo de 2024, finalzinho de 2023 também. Então, assim, o movimento da venda de ferramentas ao invés da venda... Então, veja, ferramenta, a gente pode fazer 3 categorias: ferramenta, curso e serviço. Serviço sempre vai ter. Sempre. Serviço nunca vai parar, nunca vai acabar. O que vai mudar é como o cara que entrega o serviço executa dentro da casa dele. Então eu entrego um serviço para você. Como eu faço, como eu edito um vídeo hoje, é diferente de como você editava um vídeo 1 ano atrás, 3 anos atrás. Então, mas a entrega é a mesma. Então o serviço nunca vai acabar. Infoproduto também não vai acabar, mas a escala de venda, você ganhar muita grana com infoproduto, eu acho que vai ficar cada vez mais difícil. Eu acho não, certeza. Cada vez mais difícil. E nós vamos ter a ascensão das ferramentas. É igual aplicativo no celular. Quando começou a ter aplicativo no celular, todo mundo queria ter aplicativo no celular. Então, com a ascensão da inteligência artificial, que não vai parar mais, vai ter só cada vez mais gente vendendo mais ferramentas. Então são os softwares as a service, os SaaS, os InfoSaaS e todas as coisas que envolvem o uso ferramental. Então esse é a venda da ferramenta, ela também está eximindo você de ter que dar uma aula. Então você não precisa mais se tornar um professor agora. Agora você pode se especializar em criar uma ferramenta e vender ela. Então esse é um outro caminho possível. E eu vejo que esses são os caminhos de longo prazo que as pessoas têm tomado. Então eu olho para os players do mercado, eu olho para os meus amigos e eu percebo que todo mundo passa pela parte de eu posso vender coisa pelos outros porque eu tenho audiência. Então as pessoas vão te oferecer isso. Eu vou vender meus cursos porque eu tenho audiência que quer aprender as coisas que eu sei. E aí depois daqui, quem aguenta esse caminho, quem fica bom nisso, quem fica bom em vender o curso, quem fica bom em vender para os outros, ganha a possibilidade de despersonificar, criar sua própria empresa com outro nome e uma solução que tenha uma outra fonte de aquisição com outro time comercial. E também ganha a possibilidade de vender ferramentas, porque qual que é o problema de vender a ferramenta? Você precisa da audiência. O problema é sempre que você precisa da audiência. E o melhor jeito de começar a monetizar a tua audiência é ensinando ela as coisas que você sabe. Porque a primeira coisa que acontece, isso é um movimento natural do ser humano, né? O desejo mimético. As pessoas querem ser igual a você. Então o primeiro movimento que vai acontecer com a tua audiência, conforme você vai conseguindo a audiência quer ser você. Então a primeira coisa que vai abrir para você vender é ensinar a ser igual a você. Então isso é vender um curso, onde ela vai aprender a fazer uma coisa que você já sabe. Por isso que os caras vendem o curso, vender curso, né? Porque eu aprendi a vender curso, agora eu vou te ensinar a vender curso também. Então, é claro, as pessoas querem ser igual a você. Todo mundo que vai te assistir, o primeiro movimento
inconsciente das pessoas, se elas gostarem de você, é querer ser um pouquinho mais como você, é normal. Eu leio um livro de um autor que eu gosto, eu quero ser um pouco mais como ele. Eu conheço um cara que eu admiro, eu viro amigo dele, eu quero ser um pouco mais como ele. É normal. Eu olho para o meu pai, e o meu pai é um bom pai, eu quero ser um pouco mais como ele. Então, é um movimento normal, natural, não tem nada de errado. Você não é uma pessoa ruim por querer ser igual aos outros, ou má por querer que os outros sejam igual a você. Não! É só um movimento normal. Então, a primeira coisa a vender é que você consegue ensinar as coisas que você sabe. E uma vez que você conseguiu ensinar as coisas que você sabe, as pessoas passam a confiar. Se você ensinar bem, né? Se forem coisas boas, úteis, se você for bom para as pessoas, enfim. Dizendo que tem qualidade nisso, as pessoas passam a confiar em você, você ganha legitimidade no mercado. E aí você ganha a possibilidade de ter uma empresa que você só indica, olha, essa empresa que eu criei essa empresa, eu confio nela. Aqui, ó, vai lá procurar o serviço, a ferramenta dessa empresa. E esse é o movimento de longo prazo. Eu começo vendendo para os outros, daí eu vendo para mim, daí eu vendo para a minha empresa. Podemos resumir nessas 3 partes. Porque a minha empresa, despersonificada de mim, eu me torno só um canal de aquisição dela. Isso é longo prazo. E o centro de tudo, só sendo um pouco repetitivo para a gente fechar, é a construção de audiência. Nada importa mais do que a construção de audiência. Tá certo? Comenta aí o que você achou desse vídeo. Não se esqueça, se você quiser aprender comigo a fazer tudo isso que eu fiz até hoje, o link está na descrição para o projeto OPB, que é basicamente onde você me encontra para mentorias em grupo e onde eu respondo as perguntas em áudio no WhatsApp. E tem todas as aulas gravadas para aprender a fazer tudo o que precisa. É o último produto que você tem que comprar. Essa é a tese desse meu produto. Clica na descrição para conhecer. Tamo junto.